nós precisamos várias atenções no momento que a gente estiver atendendo, né, o público infanto-juvenil. Uma coisa que me pegou, né, que eu vou trazer como o primeiro ponto, né, de atenção no processo de psicoterapia, é que a gente fica tão preso em como a gente pode ter recursos prontos, em como a gente pode adquirir recursos, investir em recursos, que a gente acaba deixando algumas oportunidades de intervenções e de criação. A gente às vezes fica muito preso a ter recursos prontos, a investir em recursos, né? E não estou dizendo que isso é legal, eu tenho muitos recursos que eu adquiri, que eu compro mesmo, e eu gosto de recursos, principalmente dentro da minha abordagem, que tem um leque de possibilidades de ferramentas, de atividades, então eu gosto de investir, de fato. Mas eu acredito que a gente perde um pouco a atenção no sentido de adaptar e criar recursos de interventivos com a criança. E por que isso eu acho que é importante a gente ter uma atenção? Primeiro, porque quando a gente fica muito engessado dentro do processo, fica tão preso, né, a esses recursos prontos, se preocupando em investir em recursos, e a gente sabe que essas ferramentas de psicologia, né, que a gente utiliza dentro da clínica, são ferramentas normalmente com investimento alto, e é que a gente perde a oportunidade de trabalhar o nosso pensamento criativo. E eu acho que isso é um ponto de atenção de nós profissionais. Eu, né, durante um tempo, eu não estou, no momento, fazendo supervisão, mas o que eu percebia dentro das minhas supervisões com os profissionais, né, com os psicólogos, era que existe às vezes, um engessamento mesmo na forma de buscar alternativas, né, de adaptar alguns recursos. E o medo desses profissionais, de muitos desses profissionais, de arriscar, de tentar, de experimentar. Eu acho que é importante todo o profissional, independente de ter, né, uma facilidade criativa, tem gente que tem uma facilidade criativa muito grande, de fato, eu não sou uma delas, eu não encaixo nesse perfil, eu não sou a pessoa mais criativa do mundo, não sou de fato, mas eu me considero uma pessoa esforçada, então eu adapto muitas coisas, às vezes eu vejo recursos aí sendo vendidos e eu crio e adapto, eu vejo recursos e atividades sendo elaboradas e feitas de outras áreas, principalmente eu pego muita coisa da pedagogia e eu adapto para um modelo clínico, para trabalhar as emoções. Nós precisamos muito ter essa atenção de não perder a oportunidade do nosso pensamento criativo, aproveitar alguns brinquedos e algumas atividades que a gente pode utilizar no dia a dia com a criança, dentro da clínica, e mesclar, adaptar. Eu gosto muito, gente, de cartinhas, assim, as emoções, e aí eu adapto junto com alguns jogos. Por exemplo, tem um jogo do cara a cara, e aí eu tenho umas cartinhas que elas têm as emoções, várias emoções, e aí eu utilizo aquela atividade, aquele jogo e adapto com as emoções, com as cartinhas que eu já tenho. Outro exemplo, aquele joguinho que a gente monta, coloca os de madeirinha, que a gente monta e a gente tem que ficar tirando os cubinhos, né? E não pode cair. E aí, o que eu coloco? Eu coloco algumas perguntas em cada madeirinha, e aí a criança vai e puxa, e tem uma pergunta a respeito dela. Então, eu colo de uma forma muito simples, tá, gente? Simplicidade. E eu acho que é uma coisa que os profissionais, eles perdem uma oportunidade de adaptar, né, alguns recursos super simples e que pode ser trabalhado, a gente pode explorar de diversas formas. Isso ajuda a você desenvolver essa habilidade de criação, tá? Que eu sempre falo assim, que você não pode ser criativo, igual como eu não sou uma pessoa mais criativa, mas pelo meu esforço, eu busco, eu adapto, e aí eu vou criando, e aí acaba que as pessoas acham que eu sou super criativa, mas na verdade eu não, né? Eu vou observando algumas atividades e vou adaptando dentro do contexto e dentro das atividades, né, que eu vou conseguindo colocar com as crianças e os jovens, nos adolescentes. Então, criar novas possibilidades interventivas, gente, isso é muito importante. Eu não estou falando que isso é algo banal, isso é importante de fato você treinar, principalmente porque você está atendendo crianças e adolescentes, tá? E eu vou além, o público de adolescente,
Eu vou falar pela minha experiência, tá, gente? Vocês podem ter uma opinião, quem já atende, mas o que eu percebo é que esse público, a gente precisa muito ter cartas na manga, até mais do que criança, porque a criança, eu acredito que ela flui com muito mais facilidade, mesmo ela sendo uma criança, às vezes, mais introspectiva, mais tímida, quando ela estabelece o vínculo com você, dentro do processo de psicoterapia, você consegue fluir muito mais com uma criança. Mas com um jovem, com um adolescente, a depender da personalidade desse adolescente, às vezes, cria um bloqueio muito grande. Não é à toa que tem profissionais que não gostam de atender adolescentes. Tem muitos profissionais que não gostam de atender adolescentes porque tem esse medo, esse receio de a psicoterapia não fluir, né, do adolescente não verbalizar, ou então esse adolescente não se soltar, não se abrir, o vínculo ser difícil de ser estabelecido. Então, a gente encontra, em algumas situações, realmente, alguns desafios com o público de adolescentes. Então, a gente precisa, sim, ter cartas na manga. Então, a gente precisa dessa atenção de ter sempre opções, tá, com o público em juvenil, principalmente o juvenil, de eu tenho uma atividade que eu vou executar com esse adolescente, porque muitas vezes só o verbal não é o suficiente, tá? Às vezes não flui com o adolescente, esse adolescente sentar e fazer uma associação livre, às vezes não funciona só assim. Então, a gente precisa, sim, de alguns recursos. Então, quando você exercita essa habilidade de criação, você sempre vai ter algum plano B, plano C, nos momentos em que você acha que, dentro do processo de psicoterapia, sabe, parece que esgotou ali a fala daquele adolescente. E a gente pode explorar de várias formas. Tá? Então, eu gosto muito de exercitar. Então, como eu atendo, né, os dois públicos, tanto criança quanto adolescente, eu faço muito esse exercício pessoal para me ajudar muito mais no público de adolescentes, que particularmente é um público que me demanda muito mais aspectos criativos e adaptação a recursos para que eu consiga realmente direcionar algumas intervenções. Eu acho que muita gente sabe que não é todo mundo que tem uma facilidade de verbalizar as emoções, não é todo mundo que vai chegar e vai, sabe, fazer uma catarse e chegar e falando tudo que passa dentro dela. Tem algumas demandas que são difíceis de ser expressada. Então, os recursos, eles ajudam muito, principalmente desse público juvenil, tá? Um ponto de atenção que eu acredito que os profissionais devem ter é ter esse manejo, essa habilidade criativa para conduzir os processos terapêuticos, tá bom?